noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo da fé católica. Estamos estudando o Catecismo da Igreja. Estamos estudando os sacramentos, graças a Deus, louvado seja Deus. Já estudamos o sacramento do batismo e o sacramento da crisma. Já fiz aí várias aulas sobre batismo e crisma. Está aí no canal, se você ainda não assistiu. É só você ir lá na playlist Sacramentos, e você vai estudar sobre batismo e crisma, que nós já estudamos. Hoje nós vamos estudar o terceiro sacramento, tá? Na última aula, se você tiver o catecismo e quiser abrir, tá? O último parágrafo que nós lemos foi o 1314. Do 1315 ao 1321 é resumo. Eu não falo para não ficar cansativo, mas você pode ler em casa para você reforçar mais ainda a sua leitura. Então eu aconselho você ler o resumo para você fixar mais. Qualquer dúvida, pergunta, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Hoje nós vamos para o parágrafo 1322, 1322. A página é 364 do nosso catecismo. O título é O Sacramento da Eucaristia. Então, já estudamos batismo, já estudamos crisma, agora vamos estudar o terceiro sacramento, que estão ligados. Batismo, crisma e Eucaristia estão unidos. Tá? Primeiro você precisa ser batizado para fazer o crisma e receber a Eucaristia. Primeira coisa, por isso que o batismo é o primeiro. Então, por isso que eu comecei pelo batismo. Aí, depois, a pessoa faz a primeira comunhão, dependendo do lugar, já faz primeira comunhão e crisma. Ou pode fazer separado, ou pode fazer junto. Não importa, mas os três estão unidos. Tá? Batismo, Eucaristia e crisma. Ok? Já falamos de batismo, já falamos de crisma. Agora, hoje nós vamos começar a falar da Eucaristia. Gente, a Eucaristia é o sacramento mais importante. Por quê? Tá? Junto com o batismo, porque sem batismo você não recebe nenhum sacramento. Mas a Eucaristia tem para a igreja uma importância muito grande. Por quê? Porque a Eucaristia é o próprio Deus, é o próprio Jesus, fisicamente. Não é um símbolo, como muita gente pensa. Não. É a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, é um mistério que a gente não entende.
como é que você vai entender que Deus vai estar num pedaço de pão, se Deus é infinito? O que a gente aprende lá no catecismo? A primeira coisa que a gente aprende no catecismo: Deus é um espírito perfeito, não é? Como é que pode esse Deus que é perfeito, que é absoluto, se fazer um pedaço de pão? Por quê? Por amor a cada um de nós. Porque quer estar conosco de uma forma muito mais íntima. Deus está conosco em toda parte, pela oração, pela palavra de Deus, não é? Claro. Mas ali na Eucaristia você recebe o próprio Jesus, o corpo de Cristo. Então por isso que a gente comunga, por isso que você não pode comungar de qualquer jeito. Tem que estar em estado de graça. Todos nós somos pecadores. Ninguém é digno de receber a Eucaristia. Ninguém. Mas Jesus quer, ele vem a nós, ele quer estar junto conosco. Então a gente tem que limpar o coração, a gente tem que estar preparado. Por isso que a igreja ensina. Para você receber a Eucaristia, a hóstia, você tem que se confessar primeiro. Tá? Se você tiver pecado grave, todos nós temos pecados, tá? Mas se o seu pecado é grave, nós vamos estudar isso quando a gente for estudar moral. Eu vou explicar o que é pecado mortal, o que é pecado venial. O pecado venial é perdoado na missa, no ato penitencial. Mas o pecado mortal você precisa confessar para você receber a Eucaristia. Senão você suja o corpo de Cristo. É igual está lá na carta aos Coríntios. Aquele que come a Eucaristia sem se examinar em pecado, ou seja, aquele que comunga em pecado mortal, ele come a própria condenação. Está lá na carta aos Coríntios, nós vamos ver. Então, gente, se você tem pecado grave, para você receber a Eucaristia, você tem que se confessar com o sacerdote. Não é com Deus, é com o sacerdote. Porque você feriu a Deus, você feriu a igreja. Então você tem que se confessar com o ministro da igreja. Os sacramentos que a gente dá é a igreja, é Deus, mas ele confiou à igreja. Então quando você peca, você não fere só Deus, você fere a igreja que você é membro. Entendeu? Você é membro da igreja. Então, São Paulo explica isso muito bem na carta aos Coríntios. Quando um membro sofre, toda a igreja sofre. Quando um membro se alegra, toda a igreja se alegra. Quando a igreja canoniza um santo, a igreja toda se alegra. Mas quando um pecador, né, peca, a igreja toda sofre. Né? Porque nós somos uma comunhão, uma comunidade, uma assembleia. Estamos unidos entre si, na mesma, né, no mesmo tronco. A cabeça é Cristo, Cristo é santo, mas nós somos pecadores. Por isso que a igreja ensina. A igreja é formada de santos e pecadores. Não a igreja como instituição. A igreja é santa, mas ela é formada de homens pecadores. Então, a igreja é santa, formada de homens pecadores. Então, eu quis fazer essa introdução, tá? Porque eu acho que as pessoas ainda não pararam para pensar nessa maravilha que só tem na igreja católica. Nós vamos ver aqui, só tem Eucaristia na igreja católica e na igreja ortodoxa. Assim mesmo, na igreja ortodoxa a gente não pode participar, porque estão rompidos com a igreja. Eles se separaram da igreja católica. Então nós vamos explicar tudo isso. Vamos começar pela palavra, né? O que quer dizer a palavra Eucaristia? Eucaristia significa ação de graças. Tá? Hóstia significa sacrifício. Tá? Porque na missa a gente celebra o sacrifício de Cristo, que foi derramado por nós. Não é? Então, a palavra Eucaristia significa ação de graças. Tá? Então, vamos aí no parágrafo 1322, a gente vai conversando sobre esse sacramento maravilhoso. A Santa Eucaristia, tá vendo? A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela crisma, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor na missa. Você pode comungar fora da missa? Pode, se você estiver doente. Ah, eu estou doente e não posso ir à missa. Alguém pode trazer a Eucaristia para você em casa, não tem problema nenhum. Não tem problema. Mas se você não está doente, você tem que ir para a comunidade, você tem que ir para a igreja. Lá que você tem que receber o corpo de Cristo. É lá que Jesus está presente. Tá? Inclusive no sacrário também.
Jesus está presente na hóstia consagrada ali na hora da missa, e depois o padre leva as hóstias consagradas para o Santíssimo ali, onde fica ali do lado da igreja. Toda a igreja tem o Santíssimo. E quando ele quer fazer adoração, o sacerdote quer fazer adoração, ele coloca naquele objeto, né? Que todo mundo pergunta, o que é aquele objeto? Aquele chama-se Santíssimo, onde a hóstia consagrada é colocada para a gente fazer adoração. Tá? Por isso, gente, que a igreja ensina que não é um símbolo. Se fosse um símbolo, a gente não adorava. Alguém vai adorar um símbolo? Um pedaço de pão? Não. Se a gente faz adoração, é porque ali está presente Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, isso é muito sério e ao mesmo tempo é muito bonito. Você sabe o que é você receber Jesus dentro de você? Você já parou para pensar nisso? Eu aposto que não. Esse é o prejuízo de você deixar a igreja. Principalmente para os irmãos protestantes, porque os protestantes não têm Eucaristia. Nem que eles quisessem, eles não acreditam, mas mesmo que eles acreditassem, para eles é símbolo. Eles fazem lá só uma ceia lá representando Jesus, mas não é. Mas mesmo que eles aceitassem, eu já vi protestante entrando na fila da comunhão. Eu já vi até outras religiões também entrando na fila da comunhão. Não pode. Para receber a Eucaristia tem que ser católico, batizado. Católico, batizado, está vivendo de acordo com a fé. Se você mora junto, por exemplo, você não pode receber a Eucaristia. Você tem que casar primeiro. Quem é casado só no cartório não pode receber a Eucaristia. Tem que casar primeiro na igreja. Entendeu? Então, mesmo que uma pessoa protestante acreditasse na Eucaristia, lá não tem Eucaristia. Por quê? Porque eles não têm o sacramento da ordem. Para ter Eucaristia tem que ter o sacramento da ordem. Tá? Somente quem é ordenado pode fazer a consagração. Consagrar o pão e o vinho que vai se transformar no corpo e sangue de Cristo. Só quem é ordenado. Nem a gente, que somos leigos. Eu não posso fazer consagração, não tenho poder para isso. Jesus deu esse poder para os consagrados, os sacerdotes, os bispos e o Papa, que não deixa de ser um sacerdote, não é? Então, se você deixar a igreja católica e você for para uma igreja protestante, você vai perder isso, que lá não tem. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, está acontecendo o contrário. Muitos protestantes estão voltando para a igreja católica. Eu tenho falado isso aqui. Eu tenho recebido vários alunos vindo de igreja protestante. Eu recebi um esse ano de novo, que veio de uma igreja protestante, estou preparando ele para fazer a primeira comunhão. Nunca recebeu Eucaristia, vai fazer a primeira comunhão e vai crismar. Olha que bênção, olha que maravilha. Louvado seja Deus, gente. Vamos rezar. Por isso que esse vídeo tem que chegar a mais gente. Entendeu? Mais católicos precisam voltar para a igreja. Gente, lá nos Estados Unidos, eu vou mostrar esse livro aqui, é porque eu não trouxe ele hoje. Na próxima aula eu vou trazer. 2 livros que eu quero trazer aqui. Um do Scott Hahn e outro de um empresário americano. Né? O livro chama-se Católicos Voltem para Casa. São católicos que deixaram a igreja. Gente, nós não estamos falando de pessoas que já nasceram em outras religiões, não. Essas pessoas aí não têm culpa de nada. A nossa preocupação é com o católico que deixa a igreja. Essa é a nossa preocupação. Ele vai perder os sacramentos. Ele vai perder a Eucaristia, não vai receber mais Jesus Eucarístico. Então, gente, nós temos que trazer esse povo de volta. Na minha família tem vários que eram católicos e foram para a igreja protestante ou para outras religiões. Não é só protestantismo, todas as outras. Espíritas, né? E várias outras religiões. Eu estou fazendo um vídeo aí, a diferença de doutrina entre a igreja católica e as outras religiões. Temos que trazer esse povo de volta. E nós vamos trazer, eles estão vindo, eles vão vir. Eu já falei na aula passada que eu vi essa semana, os católicos estão aumentando. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então, gente, a Eucaristia, tá? É para você receber na assembleia, na igreja. A menos que você esteja doente, aí você pode receber em casa. Mas se você não está doente, você tem que receber na igreja. Então, esse é o parágrafo 1322. 1323. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e de seu sangue. Então, gente, a missa é um sacrifício.
Por isso, gente, que a gente não pode ir para a missa de qualquer jeito. Por isso que a gente não pode participar da missa de qualquer jeito. Você vai participar do sacrifício de Cristo de qualquer jeito? Você vai para lá, vai ficar conversando, vai ficar no celular, vai com qualquer roupa? A missa é um sacrifício. A gente participa do sacrifício de Cristo. É o mesmo sacrifício. Não é repetição, é o mesmo sacrifício. A parte mais importante da missa, gente, é a parte da consagração. Nós temos que ajoelhar. A menos que você não possa, que esteja doente. Mas eu vejo várias gente de pé. É para ajoelhar. É o momento mais importante. É como se a gente estivesse diante do Calvário de Jesus. Entendeu? Então, gente, a gente tem que entender as coisas para a gente poder... Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu vejo muita gente perguntar, eu vejo muita gente fazer. Só que aqui o catecismo diz que a missa é um sacrifício. E eu vejo muita gente bater palma na missa. E aí? Pode ou não pode? A missa, gente, é um sacrifício. Você vai estar diante do sacrifício de Jesus. Pensa comigo. Você vai estar diante do Calvário de Jesus, na cruz. E você vai bater palma para Jesus na cruz? Jesus está ali morrendo por você, em sacrifício por você, e você vai bater palma? O missal romano não fala em palmas. Não fala. Você pode ler. O missal romano, gente, é o que rege a missa. Toda a missa, do começo ao fim. Leia os documentos do Concílio Vaticano II. Leia. Você não vê palmas. Ah, mas tem até padres que batem palmas. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Não, jamais vou falar contra os padres. Quem sou eu? Se tem padre batendo palma, tudo bem. Eu batia palmas na missa, porque eu não sabia. Eu não sabia. Agora eu sei que a missa é um sacrifício. Eu não bato mais palmas na missa. Aí fica a teu critério. Na hora que acabar a missa, a gente bate palma. Na hora que for cantar parabéns, a gente bate palma. Mas eu penso que na hora da missa não é hora de bater palmas. Eu penso assim. Os papas não batem palmas. Eu nunca vi nenhum papa bater palma. Os bispos, eu nunca vi. Dom Henrique Soares falava que ele não batia palma. Que a missa é um sacrifício. A Eucaristia é um sacrifício. Por isso que eu estou falando. Eu prefiro ficar com a igreja do que com o povo. Eu sei que tem gente que bate palma. E até padres. Tudo bem, não vou falar contra. Eu não bato. Aí fica a teu critério. Eu estou te falando que a missa é um sacrifício. Né? Por ele, por Jesus, perpetua pelos séculos, até que ele volte, o sacrifício da cruz, confiado à igreja, sua esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Gente, só num parágrafo só daria uma pregação. Esse parágrafo 1323 aqui, eu poderia falar aqui meia hora, uma hora só desse parágrafo. Só esse parágrafo 1323 você devia grifar e ler ele várias vezes. Principalmente você que participa de qualquer jeito da missa. Vou ler de novo, vale a pena. Nós precisamos ler esse parágrafo, eu considero um dos mais importantes do catecismo. Na última ceia, tá? Se você quiser ler isso depois você pode ler lá em Mateus 26. Mateus 26, de 26 a 28. Tá bom? Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e de seu sangue. Gente, quem instituiu a Eucaristia, a missa, foi Jesus. Eu já vi gente aí de outras religiões falando que a igreja inventou a missa, que a igreja inventou os sacramentos. Olha aqui o que o catecismo está dizendo. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Está lá na Sagrada Escritura. A igreja não inventou nada. A igreja celebra a missa desde o primeiro século.
A igreja celebrava a missa no túmulo dos mártires. Por quê? Porque no começo da igreja não tinha templo, como os temos hoje, bonitinho. Nós estávamos na perseguição. Nós vimos aí como que os imperadores perseguiam os cristãos. Então como é que a igreja ia celebrar a missa? Então o que ela fazia? Celebrava nas catacumbas de Roma, nos cemitérios de Roma. Em cima do túmulo dos mártires também, para pedir a sua intercessão. A igreja sempre acreditou na intercessão dos santos. E sempre celebrou a missa, o sacrifício de Jesus. Então como é que a igreja inventou? A igreja não inventou nada. Isso vem da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição da igreja. Por isso que eu falo com você, gente, você tem que devorar o catecismo. Porque o catecismo é a explicação da Bíblia e da tradição, interpretado pelo magistério da igreja. Tudo que você quer saber sobre a nossa fé está aqui. Gente, se você estudar o catecismo, comigo ou sozinho, você não vai ter crise de fé. Ah, eu tenho crise de fé. Minha fé está diminuindo. Claro, você está se baseando na sua fé. A sua fé é pequena. Você tem que se basear na fé na fé da igreja, na fé de Jesus Cristo. Se você for baseado na sua fé, você vai fraquejar mesmo, porque nós somos fracos. Então, aqui está a fé da igreja, de 2000 anos, não é? Que nunca mudou. Eu venho falando isso aqui, gente. Isso aqui que nós cremos é desde o primeiro século. Nunca mudou. A igreja sempre acreditou nisso. Até o ano 1500, tranquilo. Não tinha nem contestação. O senhor Martinho Lutero não acreditava no sacrifício da missa. Também não posso falar mal do Lutero 100%. Ele acreditava que a consagração acontecia só naquele momento ali, da missa. Fora da missa ele já não acreditava. Por exemplo, que você colocar, por exemplo, as hóstias no Santíssimo. Depois para fazer adoração, para levar para os enfermos. Isso aí ele achava que Jesus só estava presente ali no momento da missa. Entendeu? Claro que não. Uma vez que Jesus está presente ali, ele não sai nunca mais. Ele está presente. A menos que a hóstia se estrague. Se a hóstia se estragar, aí sim, Jesus não está mais ali. Entendeu? Aí tudo bem. Mas se a hóstia não se estragar, Jesus está presente ali. Não tem como Jesus sair dali. Ele diz, isto é o meu corpo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, depois você lê lá. A igreja, gente, não inventa nada. Está tudo na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Mas tem que ser interpretado pela igreja. Não somos eu e você que vamos interpretar a Bíblia. É a igreja que vai interpretar. Entendeu? Então a igreja sempre acreditou na presença de Jesus ali na hóstia consagrada. E no vinho, no pão e no vinho. Por que a gente só recebe... Muita gente pergunta isso também. Por que a gente só recebe a hóstia e não recebe o vinho? Porque na hóstia já está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mas se quiser receber, se o padre quiser dar o vinho também, ele pode dar o vinho, não tem problema nenhum. Mas o vinho é mais complicado. O vinho pode... Se a hóstia cair no chão, você pode pegar. Se o vinho cair no chão, você não pega mais. É uma profanação, é o sangue de Cristo. Como é que todo mundo vai beber o vinho? A hóstia ali, todo mundo comunga ali, dá para poder todo mundo comungar. Imagina, a missa vai ter umas 5 horas de missa, para todo mundo beber o vinho. Todo mundo ali pegar, o padre dá vinho para todo mundo beber. O vinho não, o sangue de Cristo. Então não precisa, dá só a hóstia, que está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Entendeu? É por isso. Então foi Jesus que instituiu. Se você não acredita, leia lá Mateus 26, 26 a 28. Por ele, por Jesus, a igreja perpetua pelos séculos, tá vendo? Desde o primeiro século. Perpetua, gente, quer dizer tornar presente, não é uma representação. É uma coisa que está acontecendo ali. O sacrifício de Cristo está acontecendo como se fosse ali. Só, claro, sem derramamento de sangue. Jesus não derrama mais sangue. Claro que não. Mas é o mesmo sacrifício de Jesus, sem derramar sangue. Entendeu? É de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Mas é o mesmo sacrifício de Cristo, que se perpetua. Para quê? Para que Jesus possa estar junto conosco. Entendeu? Então, perpetua pelos séculos, até que Jesus volte. Então, gente, até Jesus voltar vai haver Eucaristia. Tá? Só não tem missa na Sexta-feira Santa.
todo dia a igreja celebra a missa. Todo dia. Então você pode comungar todo dia Jesus se você quiser. Só é obrigatório no domingo. No domingo é obrigatório você ir à missa e comungar. A menos que você tenha pecado mortal ou não possa por algum motivo. Mas se você pode estar preparado, você tem que comungar todo domingo. É obrigatório. Dia de semana não é, mas dia de domingo é. A menos que você não pode. Não é? Então, gente, vamos lá. Vamos fazer. Vamos ter esse costume. O sacrifício da cruz confiado à igreja, tá vendo? Então a Eucaristia foi confiada à igreja, por isso que você tem que ir lá na igreja para você receber. Sua esposa, a gente sabe, Efésios diz, né, que a igreja é a esposa de Cristo. O memorial de sua morte e ressurreição. Memória eu já expliquei. Memória não é relembrar uma coisa do passado, mas tornar presente. Já expliquei. Não é? Memorial de sua morte e ressurreição. Então, na Eucaristia você tem a morte e a ressurreição de Cristo ali na hóstia consagrada. Sacramento da piedade. Piedade de quem? De Jesus por nós. Por que Jesus vem a nós como alimento? Porque ele tem piedade de nós. Ele quer estar... Jesus vem a nós para nos santificar. Para que nós recebemos Jesus? Para a gente viver uma vida melhor, uma vida santa. Muitas vezes a gente não consegue, mas pelo menos a gente tem que fazer a nossa parte e tentar. Então, por piedade, Jesus vem a nós. Sacramento da piedade, sinal da unidade. Unidade entre nós e Deus, entre nós e Jesus. Então, gente, não existe maior unidade do que Jesus está dentro da gente. Gente, isso é maravilhoso. Você saber que Jesus está dentro de você, fisicamente, na hóstia. Ah, isso é maravilhoso. Quando você ama uma pessoa, você não quer estar com ela? Quem é namorado aí sabe. Você que já namorou, ou que já é namorado, que já é casado. Começou no namoro. Quantas vezes você queria ver sua esposa, sua namorada e não podia? E fazia chuva, fazia sol, você pegava sua bicicletinha, seu carrinho e ia lá ver sua namorada. Jesus também. Jesus é o nosso esposo. É o esposo da nossa alma. Claro, gente, isso é simbólico. Tá? Então, gente, Jesus quer vir a nós. Então, essa unidade é entre Jesus e a nossa alma e também a nossa união na igreja, como eu já falei. Nós somos, gente, uma comunhão, uma comunidade. Quando a gente recebe, todo mundo ali bonitinho recebe ali a comunhão, nós somos uma unidade só. Deus se alegra, Jesus se alegra. Gente, está todo mundo ali na igreja recebendo o meu corpo e meu sangue. Imagine a alegria de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Os seus filhos estão recebendo o corpo de Cristo. Então, gente, é uma unidade entre Jesus e a nossa alma e também entre a gente. Nós somos irmãos. Tá? Então, a missa também, gente, é um momento de união. Não é? Por isso que é obrigatório, pelo menos, o domingo. Para você se encontrar com o irmão, saber como que o irmão está. Não é? É uma pena que a Igreja Católica ainda precisa melhorar muito nisso. Os protestantes fazem isso com maestria. Acaba o culto, tá todo mundo lá conversando. As pessoas... Gente, eu queria entender por que na Igreja Católica parece que tem formiga na igreja. O padre dá... Tem vezes que nem dá benção. Comungue já, ó, pica a muda da igreja. Mas tem gente que ainda espera. Mas o padre deu a benção, não espera nem o padre sair lá. É bom, espera, gente, o padre sair primeiro. Isso é educação. Além de ser falta de respeito, é educação. Espera pelo menos o padre sair lá do altar, né? Por exemplo, o padre Luiz Felipe, quando ele sai, ele dá tchau para todo mundo. Mas eu acho que vai ter dia que ele vai dar tchau só para os bancos. Porque, ó, o pessoal pica a mula. Eu queria entender por que as pessoas correm tanto da igreja. Parece que tem formiga. Não espera nem acabar a missa direito. E já estão, ó, não sei, né? Mas no celular, não acha ruim. Ficar ali horas no celular. Ficar horas em festa. Chama para um show. Ficar lá 2, 3 horas para ver se deixar, dorme. Se deixar... Tem gente que o artista vai cantar amanhã, ele já dorme no dia anterior. Quantas vezes já vi isso? Fulano vai cantar lá no Maracanã. Tem gente que já está dormindo lá para assistir o artista. E Jesus? E Jesus? Você nem espera a bênção? Ah, mas eu recebo a Eucaristia, mas a minha vida não muda. Eu recebo Jesus, mas acontece coisa ruim comigo. Claro, é claro. Claro que vai, você não aproveita a graça de Deus. Eu já expliquei, torno a explicar, gente. O sacramento, ele acontece.
Se eu entrar na fila da comunhão, até um ateu, se entrar na fila da comunhão, ele vai receber. Não é porque é de outra religião, que é pecador, que se ele entrar na fila, ele vai receber. Mas e os frutos? Ó, não vai ter fruto nenhum. Mesma coisa é o católico despreparado que vai comungar. E que vai para a igreja, que vai para a missa. Então, gente, a gente tem que ter esse costume de nos confraternizar, saber como é que está o irmão, se está passando necessidade. Ah, fulano está doente, vamos lá fazer uma visita. Fulano sumiu da igreja, não aparece mais. Vamos ver o que está acontecendo. Gente, isso aí, o que é bom, a gente precisa aprender com os outros. Isso aí nós precisamos aprender com os irmãos protestantes. São muito mais fraternos e acolhedores do que os católicos. Os católicos ficam emburrados, não cumprimenta ninguém. Gente, tem gente que não fala oi. Comunga, sai da igreja, você passa do lado. Oi, fulano, como é que você está? Tudo bem? Paz de Cristo? Não, não. O amor de Maria? Não, não fala não. O que nossos irmãos fazem? A paz de Cristo, meu irmão. A paz de Cristo, meu irmão. E na igreja? Passa na sua frente assim, parece... Pessoas, gente, que eu conheço, não é de hoje. Tem uma pessoa que estudou comigo na mesma sala. Se diz católica, é da igreja, passa do meu lado, não fala, oi fulano. Não fala oi comigo. Estudou comigo na mesma sala. E está na igreja. Comunga, eu já vi comungando, recebe Jesus, mas chega perto de você e não fala oi. Oi fulano, você está bem? Como é que você vai? Não fala. Não adianta nada. Aquilo ali, ó. Nós precisamos aprender. O que é bom, nós precisamos aprender. Tá vendo? O que eu tenho que falar mal, eu falo mal. Mas o que eu tenho que falar bem, eu falo bem. Entendeu? Tem muita coisa que nós precisamos aprender com os protestantes. Muita coisa. Eles são muito melhores do que a gente. Principalmente no jeito de tratar um ao outro. E tratar Deus. Eles têm um respeito por Deus que os católicos não têm. A começar pela roupa. Eu já falei, eu venho falando isso aqui. A começar pelo... Você vai no culto, tá todo mundo quietinho ouvindo a palavra de Deus. Lá na igreja está todo mundo no celular, conversando. Tem vezes que eu não consigo ouvir o que o padre está falando, porque tem gente conversando. Sinal da unidade, vínculo da caridade, ou seja, do amor. Então, gente, se você não ama, não adianta receber a Eucaristia. Por isso que Jesus fala, se você tem alguma coisa com alguém, se você está brigado com alguém, você não pode comungar. Vai lá, se reconcilia primeiro, pede perdão. Se o erro foi seu, pede perdão, depois você vem e comunga. Não tem cabimento você estar brigado com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, e estar lá recebendo Jesus. Não tem cabimento. É um absurdo. Vínculo de caridade, de amor. Banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento. Então, gente, a hóstia é alimento. Sustenta. Gente, teve uma santa, que eu esqueci o nome dela agora. Me fugiu o nome dela. Que ela não podia comer mais nada. Ela estava doente, ela não podia comer. Ela só se alimentava da Eucaristia. Anos e anos antes de morrer. Só se alimentava da Eucaristia. Eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou pesquisar e vou trazer aqui. Antes de eu acabar essa aula de Eucaristia, eu vou trazer o nome dela aqui. Eu esqueci agora, a minha mente fugiu. Entendeu? Ela só se alimentava da Eucaristia, porque ela não podia comer comida normal. Ela tinha uma doença. Ela só recebia a Eucaristia, até morrer. E ficou vários anos, hein? Não é que ficou 2 dias, 3 dias, não. Anos! Só se alimentando do corpo e sangue de Cristo. É alimento. Por isso que você pode receber a hóstia, tá? E você pode, ou você pode deixar dissolver, mas você pode até mastigar, não tem problema. É alimento, é pão. Tem gosto de pão, tem aparência de pão, mas não é pão. Mas você pode, é alimento. Aqui diz bem claro, é alimento. Te sustenta. Por isso que você tem que ficar 1 hora de jejum para receber a Eucaristia. 1 hora. Ah, eu vou receber a Eucaristia 5 horas da tarde. 4 horas você já não pode comer nada. Você tem que ficar de jejum.
Porque agora quem vai te alimentar é Jesus. Não é mais o arroz e o feijão. Sabia disso? Você tem que ficar 1 hora de jejum para receber a Eucaristia. Como que você tem que receber a Eucaristia? Você pode receber na boca, ou você pode receber na mão, ou você pode receber de pé ou de joelho. Você que escolhe. Se você for receber na mão, você tem que fazer um trono. Faça um trono. O ministro vai colocar a hóstia na sua mão, se você for comungar na mão, e você vai comungar na frente do ministro. Nada de levar a hóstia para o banco. Nada disso. Nem para casa. Deus me livre. Tem gente que leva até para culto satânico. Comungar na frente do ministro. Pega a hóstia e comunga. Outra coisa, não pegue a hóstia como uma pinça. Não faça isso. Eu já estou cansado de ver. Eu sei que tem muita gente ignorante. Né? Eu já vi hóstia voar longe. Não faça isso. Não pegue como se fosse uma pinça. Não. Faça um trono. Você vai receber na palma da sua mão. Você pega. Vê se não tem nada. Vê se não ficou nenhum pedacinho de pão. Que já não é mais pão. Tá? Se tiver, você pode pegar aquele pedacinho ali e comungar. Não deixe ficar nada na sua mão. Confere. Entendeu? Pega e comunga na frente do ministro e volta para o seu lugar. É alimento. O Espírito é porque é o Espírito Santo quem ministra todos os sacramentos, né, no poder do Espírito Santo. O Espírito é cumulado de graça. Olha aí, então, gente, o sacramento é uma graça. Agora, você tem que cooperar com a graça. É o que Santo Agostinho falava. Deus te dá a graça, a gente não merece. Mas você tem que fazer a sua parte. Não fique de braço cruzado achando que Deus vai fazer a sua parte, porque não vai. É onde que muita gente se estrepa. Ah, Jesus já fez, né, já morreu por mim, então vou ficar de braço cruzado que já estou salvo. Não está salvo. Faça a sua parte. Senão você não tem méritos diante de Deus. Né? Então, Jesus já fez a parte dele, muito bem feito. Agora você tem que fazer a sua. É as obras. É a fé e as obras têm que andar junto. A fé sem obras é morta. Então você tem que fazer a sua parte. Então você tem que cooperar com a graça de Deus, vivendo uma vida santa. Né? Vivendo os mandamentos. Então a Eucaristia é para quê? Para você viver os mandamentos. E nos é dado o penhor da glória futura. Gente, isso aí não é a igreja que está dizendo, não. Jesus disse isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. É promessa de Jesus. É Jesus quem disse, não fui eu, não foi você, não foi a igreja. Você já parou para pensar no que Jesus está dizendo? Você que comunga, recebe o corpo e sangue de Cristo e você vive uma vida santa, Jesus vai ressuscitar você no último dia. Mas não vai ressuscitar você para ir para qualquer lugar, não. É para ir para o céu. É para estar junto com Ele. Todos vamos ressuscitar. Bons e maus. Está lá no Evangelho de São João. Mas Jesus está dizendo aqui que Ele vai te dar o céu. É o que o Catecismo está dizendo. É o penhor da glória futura. Então, gente, eu vou tornar a dizer. Scott Hahn, aquele ex-pastor, escreveu aquele livro maravilhoso que eu já mostrei aqui. O Banquete do Cordeiro. Ele explica isso. Quem comunga aqui já está participando da liturgia que nós vamos participar lá no céu. É o que ele explica no livro Banquete do Cordeiro, onde ele faz uma relação entre a missa e o livro do Apocalipse. Eu vou mostrar de novo esse livro também. Eu vou trazer aqui alguns livros aqui sobre a Eucaristia para a gente poder mostrar para vocês. E você quiser, pode comprar, tem todas as livrarias católicas. Esses livros, gente, você pode ler tranquilamente. Um ex-pastor protestante, né, que se converteu assistindo a missa, coisa que ele nunca tinha assistido. Isso ele disse. Ele que falou. Ele nunca tinha pisado numa igreja católica, porque ele sempre falava, ele era protestante, ele falava mal da igreja. Quando ele entrou dentro da igreja, que ele viu a liturgia ali, ele ficou doido, porque ele entendia de Apocalipse. Ele era doutor em Apocalipse. Ele falou, meu Deus, quem participa da missa já está participando da liturgia que o Apocalipse fala que vai ter lá no céu. O Cordeiro, né, sentado no trono, e ali ele explica tudo que está ali no Apocalipse ali. Todas aquelas orações que a gente faz na missa,
o Cordeiro, né, o Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Está tudo no Apocalipse, só para você ler lá. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana. O que quer dizer a palavra Hosana? Salva-nos. Às vezes você canta na missa e não sabe o significado. Hosana. O que quer dizer Hosana? A gente levanta até as mãos, né? Hosana quer dizer salva-nos. Salva-nos, Senhor Jesus. Por isso que a gente fala, vem, Senhor Jesus, que também está no Apocalipse. Olha quanta coisa maravilhosa, gente, na celebração da Eucaristia. E você está perdendo isso, pelo menos aos domingos. A igreja é tão boa, é uma mãe tão maravilhosa, que ela só exige um dia da semana. Só o domingo. E ela ainda é melhor, a igreja é uma mãe muito melhor ainda, que ela diz que se você não puder ir no domingo, você pode ir no sábado à noite, que já vale para o domingo. Claro que isso é uma exceção, para quem não pode ir no domingo, porque o certo é ir no domingo, que é o dia do Senhor. Eu já falei isso aqui, torna a falar. O Padre Léo, quando falava isso, eu morri de rir. Você não toma banho no sábado para valer para o domingo. Você toma banho no sábado e depois toma outro no domingo, não é? Mas a igreja, como ela é maravilhosa, ela te dá uma chance, já que você não pode ir no domingo, então você vai no sábado à noite. Não é de dia, à noite. Tá? Já vale para o domingo, mas o certo é você ir no domingo. Entendeu? Nem no domingo você não vai. Ah, eu vou assistir pela televisão. Não, Senhor. O sacramento, todos os 7 sacramentos têm que ser ao vivo e a cores. Não pode ser pela televisão. Ninguém pode confessar pela televisão. A missa pela televisão vale se você estiver doente. Ah, eu estou doente, não posso ir na missa. Aí você pode assistir pela televisão, aí vale. Agora, se você pode, não está doente, você tem que ir na igreja, ao vivo e a cores. Nada de assistir pela televisão. Um aluno meu, tadinho, falou isso comigo. Ah, eu não fui na missa, mas eu assisti pela televisão. Não pode, meu filho, você tem que ir na igreja. E não tem desculpa. Aqui na matriz é 7 da manhã, 9 da manhã, 7 da noite e 5 da tarde. São 4 horários. Não é possível que nesses 4 horários você não pode ir 1 hora. Você não pode dedicar 1 hora para Jesus durante a semana. A igreja não está exigindo nem durante a semana. Pelo menos aos domingos você não pode tirar 1 hora para Deus. Aí, meu amigo, você me desculpa, mas você está abusando de Deus. Você está abusando da misericórdia de Deus. Ah, eu sou muito católico. Nossa, eu sou muito católico. Você vai à missa? Não, não vou. Me desculpa, mas você não é católico. Me desculpe. Católico que não vai à missa, gente, que não comunga, que não confessa, não é católico. Que não lê a Sagrada Escritura, que não reza o texto, não é católico. Você me desculpe. Mas não acabou, não. Tem mais. Com a graça de Deus, nós vamos fazer ainda muitas aulas sobre Eucaristia. Na próxima aula, nós vamos continuar a Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. Vida eclesial quer dizer o quê? Vida na igreja. Eclésia quer dizer igreja. Ápice. Ápice quer dizer, não tem nada, gente, que é mais importante do que a Eucaristia. Nada. Porque, como eu já falei, é o próprio Jesus que vem a nós. E você não vai encontrar com ele? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.